Como se houvesse uma força invisível abrindo caminhos, trazendo oportunidades e transformando obstáculos em trampolins para a vitória. Pois é exatamente isso que acontece com Sagitário. Existem 9 verdades espirituais profundas que explicam por que os sagitarianos recebem tanto amor e proteção divina, e você precisa conhecer cada uma delas. Sabe aquela sensação de que o universo está sempre conspirando a favor de algumas pessoas? Que elas tropeçam e caem de pé? Que mesmo nas maiores tempestades encontram um raio de sol iluminando o caminho? Isso não é sorte. Isso não é acaso. Isso é uma conexão espiritual tão poderosa que transforma a jornada de Sagitário em algo único e abençoado. Hoje você vai descobrir os segredos que fazem de Sagitário um dos signos mais queridos e protegidos pelas forças celestiais. E se você é sagitariano ou tem alguém especial desse signo na sua vida, prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir vai explicar tantas coisas que antes pareciam mistério. Vai fazer você entender por que certas graças acontecem, porque certas bênçãos chegam justamente quando mais se precisa. Cada verdade que vou compartilhar com você neste vídeo é como uma peça de um quebra-cabeça divino. Quando você juntar todas elas, vai enxergar o quadro completo. Vai entender que não é coincidência, que não é imaginação, que realmente existe uma razão espiritual muito profunda para todo esse amor que Sagitário recebe do alto. E olha, se você ficar até o final, vai descobrir algo tão poderoso sobre a última verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga não só Sagitário, mas também a sua própria conexão com o divino. Então respira fundo, abre o coração e vem comigo desvendar esses mistérios sagrados. Verdade 1. Sagitário carrega a chama da fé inabalável. A primeira verdade espiritual que faz de Sagitário tão especial aos olhos divinos é algo que mora bem no centro do peito desse signo. É a fé. Mas não é qualquer fé não. É aquela fé que não vacila quando a tempestade chega. É aquela certeza profunda de que tudo vai dar certo, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Sabe por que isso é tão importante? Porque fé verdadeira é como um farol aceso na escuridão. E o universo, as forças celestiais, os anjos, eles enxergam essa luz de longe. Eles veem um sagitariano mantendo esperança quando todos ao redor já desistiram. Veem essa alma corajosa dizendo sim para a vida, dizendo sim para os sonhos, dizendo sim para o amor mesmo depois de ter o coração partido. E isso toca o coração de Deus de uma forma que você nem imagina. Porque manter a fé quando tudo está fácil, qualquer um consegue. O difícil, o bonito, o que realmente mostra a grandeza de um espírito é continuar acreditando no escuro, continuar sorrindo na dor, continuar caminhando quando as pernas tremem de cansaço. Sagitário faz isso naturalmente. Não é forçado. Não é fingido. É uma conexão autêntica com algo maior. É como se esse signo viesse ao mundo já sabendo que existe um propósito maior, que existe uma força benevolente guiando tudo, que nenhuma noite é tão escura que não termine no amanhecer glorioso. E quando você tem esse tipo de fé, as portas do céu se abrem. Não porque você está pedindo, não porque você está cobrando, mas porque a própria vibração da sua confiança no divino cria um campo magnético que atrai bênçãos. É como plantar sementes de esperança num solo fértil. A colheita vem, sempre vem. Já reparou como um sagitariano consegue inspirar outras pessoas só de estar por perto? Como a presença dele levanta o astral, traz ânimo, acende aquela chama de possibilidade dentro de quem já estava desanimado? Pois é exatamente por causa dessa fé contagiante. Essa certeza que transborda e alcança os outros. E o mais lindo de tudo é que Sagitário não guarda essa luz só para si. Ele divide. Ele compartilha. Ele pega na mão de quem está perdido e diz: venha, vamos juntos, você vai conseguir. E isso, meu amigo, minha amiga, é puro amor em ação. É a fé se transformando em serviço. É a bênção virando ponte para que outros também sejam abençoados. Por isso que as forças celestiais derramam tanto amor sobre Sagitário. Porque esse signo entendeu um segredo que muita gente passa a vida inteira sem descobrir. Que fé não é ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Fé é caminhar mesmo sem ver o caminho completo. É dar o próximo passo confiando que o chão vai aparecer debaixo dos pés. E sabe o que acontece quando você age assim? O universo conspira. As synchronicities come. Aquela pessoa certa aparece na hora exata. Aquela oportunidade surge do nada. Aquela solução que parecia impossível se revela simples e perfeita. Porque você abriu espaço, através da sua fé, para que a magia divina operasse na sua vida. Sagitário é mestre nisso. É como se ele tivesse um acordo secreto com o céu. Eu confio, e você me guia. Eu acredito, e você providência.
Eu me entrego, e você me ampara. E esse acordo nunca falha. Nunca! Porque está selado não no papel, mas no coração, naquele lugar sagrado onde mora a verdade mais pura. Verdade 2. O espírito livre de Sagitário reflete a essência divina. A segunda verdade que torna Sagitário tão querido pelas forças superiores tem a ver com algo que muita gente não entende, mas que é fundamental no plano espiritual: a liberdade. Sagitário é o signo mais livre do zodíaco, e isso não é rebeldia, não é irresponsabilidade. É um reflexo direto da própria natureza divina. Pensa comigo. O que é Deus se não a liberdade absoluta? A capacidade de criar sem limites, de amar sem condições, de existir sem amarras? E quando você encontra um sagitariano que vive essa liberdade de forma autêntica, você está vendo um pedacinho da essência divina materializada aqui na Terra. Sagitário não aceita gaiolas. Não aceita que digam como ele deve pensar, como deve sentir, como deve viver. E isso não é egoísmo. É respeito profundo pela própria alma. É entender que cada ser humano veio aqui com uma missão única, e que seguir o rebanho só porque todo mundo está seguindo é trair o chamado que veio lá de cima. Por isso que Sagitário incomoda tanta gente. Porque ele ousa ser diferente. Ousa questionar. Ousa escolher o caminho menos trilhado quando esse é o caminho que faz o coração cantar. E as pessoas que ainda não despertaram para a própria liberdade ficam incomodadas. Tentem prender, limiter, encaixoter. Mas é impossível. É como tentar segurar o vento na mão. E sabe qual é o mais bonito? Deus não ama Sagitário apesar dessa liberdade. Deus ama Sagitário exatamente por causa dela. Porque quando você é livre de verdade, você pode escolher o amor. Pode escolher a bondade. Pode escolher o caminho da luz. E essa escolha consciente, feita em liberdade, tem um peso espiritual enorme. É diferente de obedecer por medo. É diferente de ser bom porque tem medo do castigo. Sagitário é bom, é generoso, é luminoso porque escolhe ser. Porque sua alma livre olhou para todas as possibilidades e decidiu pelo caminho do bem. E isso, aos olhos celestiais, vale mais que qualquer obediência cega. Além disso, essa liberdade faz de Sagitário um explorador. E não estou falando só de viajar pelo mundo, não. Estou falando de explorar ideias, filosofias, crenças, formas de viver e de amar. Sagitário quer entender. Quer conhecer, quer expandir os horizontes da consciência. E quando você faz isso, quando você abre a mente e o coração para aprender, você se torna um canal perfeito para a sabedoria divina fluir. Você deixa de ser uma caixinha fechada com respostas prontas e se transforma num rio, sempre em movimento, sempre recebendo água nova, sempre irrigando novas terras. As forças celestiais amam isso. Amam ver uma alma crescendo, evoluindo, se transformando. Porque é para isso que estamos aqui. Não é para ficar parado. Não é para repetir os mesmos padrões até o fim da vida. É para expandir, é para aprender, é para nos tornarmos versões cada vez mais completas e iluminadas de nós mesmos. Sagitário entende isso sem ninguém precisar ensinar. É como se ele nascesse com esse manual já instalado na alma. E por isso recebe tantas oportunidades de crescimento. Tantas portas se abrem. Tantos mestres aparecem no caminho. Tantas experiências transformadoras acontecem. Porque o universo reconhece um estudante dedicado. Reconhece alguém que não está aqui só para passar o tempo, mas para realmente aprender as lições, absorver a sabedoria, elevar a consciência. E quando você é esse tipo de alma, o céu inteiro se mobiliza para te ensinar, para te mostrar, para te guiar. Por isso que a vida de Sagitário é tão cheia de aventuras. Não é sorte. É chamado. É o divino dizendo vem conhecer mais, vem experimentar mais, vem crescer mais. E Sagitário responde que sim. Sempre sim. Com o coração aberto e os olhos brilhando de entusiasmo. Verdade 3. A generosidade de Sagitário multiplica as bênçãos. Agora vamos para a terceira verdade espiritual, e essa aqui é poderosa demais. Tem a ver com o coração generoso que Sagitário carrega. E olha, quando eu falo generosidade, não estou falando só de dinheiro ou de coisas materiais. Estou falando de uma generosidade que vai muito mais fundo. É generosidade de espírito, de tempo, de atenção, de amor. Sagitário é aquele amigo que deixa tudo para te ajudar quando você precisa. É aquele que divide o último pedaço de pão sem pensar duas vezes. É aquele que te dá conselho sincero, que torce por você de verdade, que vibra com a sua vitória como se fosse dele próprio. E isso não é comum, viu? Isso é raro. Isso é precioso.
E sabe por que o céu derrama bênção sobre esse tipo de coração? Porque existe uma lei espiritual infalível. O que você dá, você recebe de volta multiplicado. Mas não é matemática simples, não. É alquimia divina. Quando você dá com amor verdadeiro, sem esperar nada em troca, você ativa uma força no universo que começa a trabalhar a seu favor. Sagitário faz isso naturalmente. Ele não fica calculando se vai ter retorno. Não fica medindo se a pessoa merece. Ele vê alguém precisando e estende a mão. Simples assim. E essa simplicidade, essa pureza de intenção, é o que torna a generosidade dele tão poderosa espiritualmente. Já percebeu como o sagitariano sempre tem para onde ir? Sempre tem alguém que abre a porta, que oferece ajuda, que aparece na hora certa. Pois é exatamente porque ele plantou isso. Plantou acolhimento, e está colhendo acolhimento. Plantou generosidade, e está colhendo abundância. E tem mais. A generosidade de Sagitário não é só com as pessoas próximas, não. Ele tem um coração grande o suficiente para se importar com o mundo, com causas maiores, com injustiças que nem afetam ele diretamente. Mas ele se importa. Ele quer ajudar. Ele quer fazer diferença. E isso eleva a vibração espiritual dele para um nível altíssimo. Porque quando você se preocupa com o coletivo, quando você quer o bem não só para você mas para todos, você se alinha com o próprio coração de Deus. Você começa a pensar como as forças celestiais pensam. Você se torna parceiro, colaborador da obra divina aqui na Terra. Por isso que tantas bênçãos alcançam Sagitário. Porque ele se tornou um canal de bênçãos para outros. E um canal nunca fica vazio. Quanto mais passa através dele, mais ele recebe para continuar passando. É um ciclo virtuoso que nunca para. Além disso, a generosidade protege. Protege contra a inveja, contra a maldade, contra as energias negativas. Porque quando você é generoso de verdade, você cria uma aura de luz ao seu redor. E as trevas não conseguem penetrar essa luz. As más intenções se dissolvem antes de chegar até você. Sagitário vive protegido por essa aura dourada que a generosidade cria. É como se ele estivesse sempre envolto num manto invisível de proteção divina. E sabe por quê? Porque ele merece. Porque ele cuida dos outros, então o céu cuida dele. É justo. É perfeito. É a ordem natural das coisas. E tem um detalhe lindo nisso tudo. Sagitário não é generoso para receber proteção. Ele não pensa nisso. Ele só é generoso porque é da natureza dele. Porque o coração dele transborda amor e esse amor precisa encontrar um caminho para fluir. E quando você age assim, sem cálculo, sem interesse, aí sim que a magia acontece de verdade. As portas se abrem. As oportunidades aparecem. As pessoas certas cruzam o caminho. Tudo se encaixa de uma forma que parece orquestrada, porque realmente é. É o universo devolvendo em dobro, em triplo, em infinito, tudo aquilo que Sagitário deu com o coração puro. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade. Verdade 4. Sagitário é portador de sabedoria ancestral. A quarta verdade espiritual sobre Sagitário tem a ver com algo que vai além dessa vida, além desse corpo, além desse tempo. Sagitário carrega dentro de si uma sabedoria que parece vir de muito longe. É como se ele já tivesse vivido 1000 vidas, aprendido 1000 lições, e trouxesse na bagagem da alma um conhecimento profundo sobre como a vida funciona. Você já conheceu um sagitariano jovem que fala coisas de velho? Que tem uma compreensão das coisas que não combina com a idade? Pois é exatamente isso. É a sabedoria ancestral que vive nele. É a experiência de muitas jornadas se manifestando através de insights, de intuições, de conhecimentos que simplesmente aparecem sem ele saber de onde vieram. E o divino honra isso. Honra essa alma que já caminhou tanto, que já aprendeu tanto, que agora está aqui para ensinar, para guiar, para iluminar. Sagitário é um professor natural. Mesmo quando não está numa sala de aula, ele está ensinando. Através do exemplo, através das palavras, através da própria forma como vive. E ensinar é uma das missões mais sagradas que existe. Porque quando você ensina, você multiplica a luz. Uma vela acende outra vela e nenhuma perde o brilho. Pelo contrário, juntas iluminam ainda mais.
Sagitário entende isso. Entende que o conhecimento não foi feito para ser guardado, mas para ser compartilhado. Por isso ele adora conversar, trocar ideias, debater, filosofar. Não é papo furado, não. É busca genuína pela verdade. É vontade sincera de entender mais, de enxergar mais longe, de alcançar camadas mais profundas da existência. E quando você faz isso, quando você se torna um buscador da verdade, o universo conspira para te mostrar caminhos que os outros nem imaginam que existem. Sagitário recebe revelações. Recebe insights repentinos que mudam completamente a perspectiva sobre algo. Recebe sonhos proféticos, sinais claros, mensagens que chegam de formas inesperadas. E isso não é dom exclusivo dele, não. Qualquer um pode receber. Mas Sagitário está sempre com a antena ligada, sempre receptivo, sempre prestando atenção. E essa atenção, essa abertura para o mistério, faz com que ele seja escolhido como canal para mensagens importantes. Mensagens que precisam chegar ao mundo, que precisam ser ouvidas, que podem transformar vidas. Sagitário muitas vezes nem percebe que está sendo usado assim. Ele simplesmente fala o que sente que precisa falar, e aquilo vai direto no coração de quem precisa ouvir. Já aconteceu de você estar com problemas girando na cabeça e do nada um sagitariano falar alguma coisa que era exatamente a resposta que você precisava? Pois é, não foi acaso. Foi o universo usando ele como mensageiro. E Sagitário aceita essa missão com humildade e com honra. Essa sabedoria ancestral também dá a Sagitário uma visão ampla da vida. Ele não fica preso nos detalhes pequenos. Ele consegue enxergar o quadro maior. Consegue entender que aquele problema de hoje é só uma passagem, que aquela dor de agora é só uma lição, que tudo faz parte de um plano maior e mais bonito do que conseguimos imaginar. E quando você vive com essa perspectiva, a vida fica mais leve. Os dramas diminuem. As preocupações perdem força. Porque você confia no processo. Você sabe que está sendo guiado. Você sente que existe um propósito em tudo, mesmo quando esse propósito ainda não está claro. As forças celestiais amam essa confiança. Amam ver um filho da terra caminhando com a certeza de um filho do céu. E por isso protegem, amparam, iluminam o caminho de Sagitário. Porque sabem que ele está fazendo a parte dele, está cumprindo a missão, está espalhando luz por onde passa. E quanto mais Sagitário compartilha essa sabedoria, mais ele recebe. É um poço sem fundo. Quanto mais você tira a água dele, mais água brota. Porque a fonte está conectada lá no alto, no manancial infinito que nunca seca, nunca acaba, nunca falha. Verdade 5. A honestidade de Sagitário alinha com a verdade divina. Chegamos na quinta verdade espiritual, e essa é fundamental. Sagitário é o signo da verdade. Da honestidade crua, sem disfarces, sem meias palavras. E isso pode incomodar muita gente aqui na Terra, mas no plano espiritual é uma virtude que brilha como ouro puro. Porque a verdade é sagrada. A verdade é divina. Deus é verdade. E quando você se compromete com a verdade, quando você se recusa a mentir, a enganar, a fingir, você se alinha diretamente com a essência do Criador. Você se torna um instrumento da luz na Terra. Sagitário não consegue mentir direito nem quando tenta. Parece que tem algo dentro dele que não permite, que bloqueia, que faz ele se sentir mal. E isso não é fraqueza. É uma bênção. É um sinal de que essa alma está conectada com algo maior, algo puro, algo verdadeiro. E olha o que acontece quando você vive assim. Quando você é transparente, quando as pessoas sabem que podem confiar na sua palavra, que você não vai enganar, não vai trair, não vai jogar falso. Você se torna uma referência. Você se torna alguém valioso, raro, precioso no mundo cheio de mentiras e falsidades. As forças celestiais protegem a honestidade de Sagitário porque através dela a verdade pode se manifestar. E a verdade tem poder. Poder de libertar, poder de curar, poder de transformar. Quando você fala a verdade, mesmo que doa, você está prestando um serviço espiritual enorme. Porque as pessoas precisam da verdade. Precisam de alguém que tenha coragem de dizer o que precisa ser dito. Precisam de alguém que não vai alimentar ilusões, que vai mostrar a realidade como ela é, mesmo que seja difícil de engolir. E Sagitário faz isso. Com amor, mas com firmeza. Com gentileza, mas sem abrir mão da verdade. E sabe o que acontece? As pessoas podem até ficar bravas no começo. Podem até se afastar. Mas lá no fundo, elas sabem. Sabem que Sagitário estava certo. Sabem que aquela verdade, por mais dura que fosse, era necessária. E muitas voltam depois para agradecer. Para dizer que foi aquilo que precisavam ouvir.
Essa integridade cria um escudo espiritual ao redor de Sagitário. Porque quando você não deve nada, quando sua consciência está limpa, quando você sabe que agiu sempre com honestidade, nada do mundo externo pode te abalar de verdade. Você está firme, enraizado na verdade, e isso te dá uma força que vem de dentro. Além disso, a honestidade de Sagitário atrai as pessoas certas para a vida dele. Porque quem ama a verdade reconhece quem vive na verdade. É uma sintonia automática. É uma conexão que acontece sem esforço. E essas amizades, essas relações construídas sobre base verdadeira, são as que duram, as que sustentam, as que realmente importam. O universo também recompensa a honestidade abrindo portas que pareciam fechadas. Porque quando você é confiável, as oportunidades vêm. As pessoas querem trabalhar com você, querem te indicar, querem te ter por perto. Porque sabem que não vão ser enganadas, que não vão se arrepender. E tem um aspecto ainda mais profundo nisso tudo. A honestidade de Sagitário não é só com os outros. É consigo mesmo também. Ele não se engana. Não finge que está tudo bem quando não está. Não esconde os sentimentos debaixo do tapete. Ele olha para dentro com a mesma coragem com que olha para fora. E essa honestidade interior é revolucionária. Porque só quando você admite a verdade sobre si mesmo você pode mudar, pode crescer, pode evoluir. Enquanto você fica mentindo para si mesmo, fica preso nos mesmos padrões, nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas. Sagitário se liberta através da verdade. E essa liberdade é a maior riqueza que alguém pode ter. É a porta para a paz interior, para a autenticidade, para uma vida vivida em sintonia com a própria essência. E quando você vive assim, as bênçãos celestiais não param de chegar. Verdade 6. O otimismo de Sagitário reflete a luz divina. A sexta verdade espiritual que precisamos explorar é sobre o otimismo natural de Sagitário. E quando eu falo otimismo, não é aquela coisa superficial de fingir que está tudo bem. É uma esperança genuína que brota do fundo da alma. É uma capacidade de enxergar luz mesmo na escuridão mais densa. Esse otimismo não é ingenuidade. É sabedoria espiritual. É compreensão profunda de que tudo na vida tem um propósito, de que toda dificuldade traz um aprendizado, de que toda noite termina num amanhecer. Sagitário sabe disso não só na mente, mas no coração. É um conhecimento que pulsa dentro dele. E sabe por que isso é tão importante aos olhos divinos? Porque o otimismo é uma forma de fé em ação. É a fé se manifestando através do sorriso, da palavra de encorajamento, da atitude positiva frente aos desafios. É dizer para o universo: eu confio em você, eu sei que vai dar certo, eu acredito no melhor. E quando você faz isso, quando você mantém essa frequência alta mesmo quando tudo parece desabar, você cria um campo magnético poderoso. Você atrai soluções, atrai ajuda, atrai milagres. Porque o otimismo é como um farol que guia as bênçãos até você. Sagitário ilumina os ambientes por onde passa. Não é exagero não. É literal. A vibração dele é tão alta, tão cheia de esperança e de alegria, que contamina todo mundo ao redor. As pessoas se sentem melhor perto de um sagitariano. Se sentem mais leves, mais animadas, mais capazes. E isso é um dom precioso. Porque no mundo cheio de negatividade, de pessimismo, de gente reclamando e achando que tudo vai dar errado, encontrar alguém que mantém a chama da esperança acesa é como encontrar água no deserto. É salvação. É alívio. É renovação. As forças celestiais usam Sagitário como canal de luz justamente por causa desse otimismo. Através dele, a mensagem divina de que tudo vai ficar bem chega às pessoas. Através dele, a energia do céu desce à terra e toca os corações que estavam fechados pela dor, pela decepção, pelo medo. E Sagitário nem sempre percebe o impacto que causa. Ele só está sendo ele mesmo. Só está vivendo de acordo com aquilo que sente como verdadeiro. Mas esse simples ato de ser autenticamente otimista já é suficiente para mudar vidas, para reacender esperanças, para lembrar as pessoas de que vale a pena continuar tentando. O otimismo também protege Sagitário das energias pesadas. Porque quando você vibra na frequência da alegria, da esperança, da confiança, as energias baixas não conseguem se aproximar. É como óleo e água. Não se misturam. E isso mantém Sagitário numa bolha de proteção natural. Claro que ele tem dias difíceis também. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, existe dentro dele uma vozinha que sussurra: vai passar, você vai superar, dias melhores vêm. E essa voz é a própria voz divina falando através da alma dele. Por isso que Sagitário se recupera rápido das quedas. Não fica remoendo, não fica se lamentando por muito tempo.
Ele sente a dor, processa, aprende e levanta. Sacode a poeira e segue em frente. Com o coração ainda acreditando, ainda esperando, ainda confiando. E essa resiliência emocional e espiritual é recompensada com oportunidades de recomeço. Quantas vezes Sagitário já teve a chance de começar de novo? De reinventar a própria vida? De mudar de direção e encontrar um caminho ainda melhor que o anterior? Pois é, o universo ama quem não desiste. Ama quem mantém a esperança viva. E tem mais. O otimismo de Sagitário inspira ação. Porque quando você acredita que algo bom pode acontecer, você se movimenta em direção a isso. Você não fica parado esperando. Você vai atrás, você cria, você constrói. E essa combinação de fé e ação é imbatível. As portas se abrem para quem bate nelas com confiança. As oportunidades se revelam para quem está olhando com os olhos da esperança. E Sagitário vive assim. Sempre de olho nas possibilidades, sempre acreditando que o melhor está por vir, sempre pronto para abraçar as bênçãos que o céu preparou. Verdade 7. Sagitário é guerreiro da justiça divina. Vamos para a 7ª verdade espiritual, e essa aqui é de arrepiar. Sagitário tem uma ligação muito forte com a justiça. Não a justiça humana, cheia de falhas e imperfeições. Mas a justiça divina, aquela que equilibra tudo, que vê tudo, que coloca cada coisa no seu devido lugar. Sagitário não suporta a injustiça. Não consegue ficar quieto vendo alguém sendo maltratado, humilhado, oprimido. Algo dentro dele se revolta. Algo dentro dele se levanta e diz não, isso não está certo, isso precisa mudar. E essa indignação não é raiva comum. É fogo sagrado. É a própria justiça divina se manifestando através dele. Por isso que Sagitário se mete em causas. Por isso que ele defende os fracos, os oprimidos, aqueles que não têm voz. Ele empresta a voz dele. Ele usa a força dele. Ele se coloca na linha de frente porque simplesmente não consegue fazer diferente. Seria trair a própria alma ficar em silêncio diante do que é errado. E o céu honra isso de uma forma especial. Porque quando você luta pela justiça, quando você se torna instrumento para que o certo prevaleça, você se alinha com os propósitos divinos aqui na Terra. Você se torna soldado do bem, guerreiro da luz, defensor daquilo que é sagrado. Sagitário recebe proteção extra quando está nessas batalhas. Porque ele não está lutando por interesses pessoais. Está lutando pelo que é justo. E quando sua causa é pura, quando sua intenção é limpa, as forças celestiais se mobilizam ao seu lado. Anjos guerreiros marcham com você. Energias poderosas te sustentam. Quantas vezes Sagitário já enfrentou situações perigosas defendendo o que acreditava e saiu ileso? Quantas vezes foi contra poderes maiores, contra autoridades, contra o sistema, e mesmo assim prevaleceu? Pois é, não é coragem cega. É proteção divina em ação. Além disso, essa ligação com a justiça faz de Sagitário um equilibrador de energias. Onde há excesso, ele traz moderação. Onde há falta, ele traz abundância. Onde há desequilíbrio, ele traz harmonia. É como se ele fosse uma balança viva, sempre buscando o ponto certo, o meio termo, a proporção perfeita. E isso não é só nas grandes causas, não. É no dia a dia também. Na forma como ele trata as pessoas, como divide as coisas, como distribui atenção e afeto. Ele tem um senso natural de equidade, de dar a cada um o que é justo, de não favorecer uns em detrimento de outros. Essa característica cria ao redor de Sagitário um campo de ordem. Mesmo quando tudo parece caótico, a presença dele ajuda a organizar, a clarear, a colocar as coisas nos eixos. É como se ele trouxesse consigo um pedacinho da ordem cósmica, aquela harmonia perfeita que rege o universo. As pessoas sentem isso. Por isso procuram Sagitário quando precisam de conselho, quando estão em dúvida sobre o que é certo fazer. Porque sabem que ele vai dizer a verdade, vai apontar o caminho justo, vai ajudar a enxergar o que é o melhor não só para um, mas para todos os envolvidos. E Sagitário leva essa missão a sério. Ele entende que foi colocado aqui para ser agente de transformação, para ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, mais amoroso. E cada pequena ação dele nessa direção é registrada nos céus. Cada vez que ele escolhe o certo em vez do fácil, ganha pontos espirituais que se transformam em bênçãos. Por isso a vida dele tem tantas reviravoltas positivas. Tantos momentos onde parecia que estava tudo perdido e de repente a situação se inverte completamente. É a justiça divina operando. É o universo devolvendo para Sagitário toda a justiça que ele espalhou pelo mundo. E tem algo muito bonito nisso. Sagitário não luta por reconhecimento.
Não está buscando medalhas ou aplausos. Ele faz o que faz porque não consegue fazer diferente. Porque seria contra a própria natureza dele ficar de braços cruzados diante da injustiça. E essa pureza de intenção multiplica ainda mais as recompensas celestiais. Verdade 8. A coragem de Sagitário vence todos os medos. A oitava verdade espiritual que faz de Sagitário tão especial aos olhos divinos é a coragem. Mas não é aquela coragem de quem não tem medo. É a coragem de quem sente o medo e vai em frente mesmo assim. É a coragem de quem olha para o abismo e decide pular, confiando que vai ter onde cair. Sagitário é destemido. E isso assusta algumas pessoas. Assusta porque vivemos num mundo onde todo mundo ensina a ter medo. Medo de arriscar, medo de errar, medo de ser diferente, medo de perder. Mas Sagitário simplesmente se recusa a viver assim. Se recusa a deixar o medo comandar a vida dele. E sabe de onde vem essa coragem toda? Vem da fé. Volta lá na primeira verdade que falamos. A fé é inabalável. Quando você acredita de verdade que está protegido, que está sendo guiado, que existe um propósito maior, o medo perde poder. Ele pode até aparecer, mas não consegue te paralisar. Sagitário sente medo como qualquer um. Mas ele não deixa o medo decidir. Ele sente, reconhece, agradece pelo alerta, e então escolhe a coragem. Escolhe dar o passo, fazer a mudança, enfrentar o desafio. E essa escolha repetida ao longo da vida transforma ele num gigante espiritual. As forças celestiais admiram isso. Admiram ver um filho da terra agindo como filho do céu. Porque no plano espiritual não existe medo. Existe só amor, só luz, só confiança. E quando você consegue trazer isso para cá, para essa dimensão cheia de medos e incertezas, você está fazendo um trabalho sagrado. A coragem de Sagitário abre caminhos. Caminhos que outros nem imaginam que existem. Porque ele vai onde ninguém foi. Ele tenta o que ninguém tentou. Ele acredita no que parece impossível. E muitas vezes consegue. Realiza o improvável. Materializa o sonho. Prova que dava sim. E cada vez que isso acontece, não é só vitória dele. É vitória de todos nós. Porque quando uma pessoa tem coragem de romper barreiras, ela abre passagem para que outros também possam passar. Ela mostra que é possível. Que não precisa ter medo. Que vale a pena arriscar. Por isso que a história da humanidade é cheia de sagitarianos fazendo coisas incríveis. Explorando novos territórios, criando novos conceitos, desafiando velhos paradigmas. Eles são os desbravadores, os pioneiros, aqueles que vão na frente abrindo picada na mata fechada. E o universo recompensa essa coragem de forma generosa. Porque quando você arrisca por algo que acredita, quando você coloca tudo em jogo por um sonho, por uma causa, por um amor, as forças celestiais se mobilizam para te ajudar. Synchronicities acontecem. Ajuda aparece de onde menos se espera. Portas se abrem de forma milagrosa. Sagitário vive cercado desses pequenos milagres. E não é sorte. É merecimento. É a resposta do céu para quem teve coragem de confiar, de acreditar, de seguir em frente mesmo quando tudo dizia para parar. É o prêmio espiritual para quem não deixou o medo vencer. E tem mais. A coragem de Sagitário inspira coragem nos outros. Quando as pessoas veem ele fazendo, pensam eu também posso. Quando veem ele vencendo, acreditam que também podem vencer. E assim a coragem se espalha como fogo, incendiando corações, despertando sonhos, movendo montanhas. Essa capacidade de inspirar é um dom divino. É ser canal de transformação na vida de outras pessoas. E cada pessoa que Sagitário inspira a ser mais corajosa, a viver mais plenamente, a arriscar mais pelos seus sonhos, é uma bênção que volta para ele multiplicada. Por isso ele nunca está sozinho nas batalhas. Por isso sempre aparece alguém para ajudar na hora certa. Por isso as coisas se resolvem de formas inesperadas. Porque Sagitário está ligado numa rede espiritual poderosa, alimentada pela coragem, pela fé, pelo amor à vida. Verdade 9. Sagitário é mensageiro entre céu e terra. E chegamos na nona e última verdade espiritual, a mais profunda e poderosa de todas. Sagitário é mensageiro. É ponte entre o céu e a terra. É canal através do qual o divino se comunica com o humano. E essa é uma missão sagrada que poucos signos carregam com tanta clareza e dedicação. Desde sempre, Sagitário teve facilidade para entender os mistérios, para captar mensagens sutis, para interpretar sinais que outros nem percebem. É como se ele tivesse uma antena mais sensível, mais afinada com as frequências celestiais.
E isso não é imaginação. É uma habilidade espiritual real e poderosa. Por isso que Sagitário se interessa tanto por filosofia, por espiritualidade, por religiões, por tudo aquilo que tenta explicar o inexplicável. Ele está buscando entender a própria natureza. Está tentando compreender melhor essa conexão que sente, esse chamado que escuta, essa missão que carrega. E quando ele encontra as respostas, quando ele compreende algo profundo sobre o funcionamento do universo, sobre as leis espirituais, sobre o propósito da vida, ele não guarda para si. Ele compartilha. Ele ensina. Ele espalha. Porque entende que o conhecimento divino não pertence a ninguém. Pertence a todos. As forças celestiais escolheram Sagitário para essa função de mensageiro justamente por causa da combinação única de características que ele possui. A honestidade garante que a mensagem será transmitida sem distorções. A coragem garante que será dita mesmo quando incomoda. O otimismo garante que será dita com amor. A sabedoria garante que será compreendida. Sagitário é como aqueles profetas antigos que recebiam revelações e as levavam ao povo. Mas não precisa estar num templo para isso. Não precisa ter título religioso. A vida dele inteira é um templo. Cada conversa é uma oportunidade de plantar uma semente de luz. Cada encontro é uma chance de entregar uma mensagem que pode mudar tudo. E quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas dizendo que cruzaram com um sagitariano na hora certa? Que ele falou exatamente o que precisavam ouvir? Que aquele encontro mudou o rumo da vida delas? Pois é, não foi acaso. Foi divindade em ação. Sagitário muitas vezes nem percebe que está sendo usado assim. Ele só diz o que sente que precisa dizer. Só age de acordo com o que a intuição manda. Mas essa simplicidade, essa rendição ao fluxo divino, é o que torna ele um canal tão limpo, tão puro, tão eficaz. E por ser mensageiro, Sagitário recebe proteção especial. Porque mensageiros divinos são valiosos. São essenciais para que a luz chegue onde precisa chegar. E o céu protege seus instrumentos. Cuida deles com zelo. Abre caminhos para eles. Remove obstáculos do caminho deles. Por isso que mesmo quando o Sagitário enfrenta dificuldades, sempre há uma saída. Sempre há uma solução que aparece. Sempre há uma ajuda que vem de onde menos se espera. Porque ele não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Ele caminha acompanhado por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E essa nona verdade conecta todas as outras. A fé permite que ele ouça as mensagens. A liberdade permite que ele as transmita sem medo. A generosidade faz com que ele queira compartilhar. A sabedoria ajuda a interpretar. A honestidade garante a autenticidade. O otimismo embala de esperança. A justiça direciona para o bem. A coragem capacita a enfrentar as consequências. Tudo se encaixa perfeitamente. Tudo faz sentido. Sagitário foi desenhado, moldado, preparado para ser exatamente isso. Um ponto de encontro entre o céu e a terra. Um tradutor do divino para o humano. Um portador de luz numa dimensão que muitas vezes parece escura demais. E quando você entende isso, quando você enxerga um sagitariano com essa consciência, você vê que não é só uma pessoa. É uma missão caminhando. É um propósito respirando. É o próprio amor divino materializado em carne e osso, fazendo o trabalho sagrado de lembrar a humanidade de que não estamos sozinhos, de que somos amados, de que existe sim um sentido em tudo isso. Por isso que Sagitário é tão amado por Deus. Porque ele aceitou a missão. Porque ele honra o chamado. Porque ele vive de acordo com o propósito. E isso é raro. Isso é precioso. Isso merece todo o amor, toda a proteção, todas as bênçãos que o céu pode derramar. E agora que você conhece essas 9 verdades espirituais sobre Sagitário, eu tenho certeza de que muita coisa fez sentido. Muita coisa se encaixou. Muita coisa explicou o que antes parecia mistério. Se você é sagitariano, receba essas palavras como confirmação do que sua alma já sabia. Você é especial. Você é escolhido. Você é amado por forças que transcendem tudo o que podemos compreender. E se você tem um sagitariano na sua vida, valorize essa pessoa. Cuide dela. Apoie ela. Porque você tem um anjo disfarçado de gente ao seu lado. Tem alguém que está aqui não só para viver a própria jornada, mas para iluminar a jornada de muitos. E isso é um presente que nem todo mundo recebe. Espero que este vídeo tenha tocado seu coração da mesma forma que tocou o meu ao preparar cada palavra. Que essas verdades tenham acendido uma luz dentro de você.
Que você saia daqui diferente de como entrou, mais consciente, mais grato, mais conectado com o divino que vive em cada um de nós. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperta aquele botão vermelho, ativa o sininho das notificações, porque temos muito mais conteúdo assim vindo por aí. Mensagens que vão te ajudar a entender melhor não só o seu signo, mas o propósito da sua alma, a missão que você veio cumprir aqui na Terra. E uma última coisa antes de eu me despedir. Lembra da nona verdade, de que Sagitário é mensageiro? Pois então, hoje você também pode ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Com aquele sagitariano que você conhece. Com aquela pessoa que está precisando de esperança, de fé, de um lembrete de que é amada pelo céu. Porque quando você compartilha a luz, você multiplica a luz. E esse é o maior presente que você pode dar ao mundo. Até a próxima mensagem. Que você seja abençoado, protegido e guiado sempre. Que a luz divina ilumine cada passo do seu caminho. E que você nunca esqueça o quanto é especial, o quanto é amado, o quanto sua existência importa neste universo infinito. Fica com Deus.